Bom, é uma oportunidade ímpar, especialmente para mim como porta-voz do presidente, dialogar com vocês, imprensa do Rio de Janeiro, nesse momento tão especial que o nosso presidente é agraciado com a maior comenda aqui da nossa Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, FIJAM, e eu me coloco à disposição de vocês para eventuais questionamentos que estejam focados na atividade em si, visto que, ao final da tarde, estarei ancorando o briefing lá de Brasília. Qual é o seu nome, por favor? Marco Alvarenga. No pronunciamento, o presidente mencionou a manifestação do dia 26 como uma manifestação espontânea. Nesse momento, um pouco ainda conturbado, essa manifestação, ela ajuda ou atrapalha o governo? É muito importante entender que a sociedade está alinhada com o nosso presidente e, neste alinhamento, está buscando associar-se àquilo que o presidente vem atribuindo como responsabilidade dele, conduzir a nossa sociedade, conduzir a nossa nação para o melhor que ele possa dar como chefe do Executivo. E já vem fazendo, elevando ao Congresso Nacional a nossa reforma da Previdência, elevando ao Congresso Nacional as nossas medidas anticorrupção e pronto a elevar outras contendas, outras ações que possam, somando-se a essas que já foram apresentadas ao Congresso, fortificar o seu governo e proporcionar à nossa sociedade o alavancar tão importante que nós esperamos. Ainda sobre isso, é a Mariana Procópio da Band. Mariana Procópio Band. Tudo bem, Mariana? Ele pretende vir, ele vai acompanhar essas manifestações em alguma cidade? Ele pretende participar de alguma forma ativa dessas manifestações marcadas para domingo? Ele ainda não se posicionou com relação a isso, Mariana. Nadádia Calado, da Rádio CBN. Tudo bem? Boa tarde. Foi um discurso, evidentemente, voltado para o empresariado, falando de questões da economia. Nos últimos tempos, tem se falado muito numa possível recessão chegando no Brasil. Isso é uma resposta? É um posicionamento mais otimista do presidente em relação a essa perspectiva? O presidente será sempre otimista no sentido de favorecer o desenvolvimento, favorecer com que a indústria, com que o comércio se coloque a caminhar de forma que nós tenhamos a possibilidade de sairmos desses índices percentuais que não estão adequados e que o presidente não aceita, para índices que possam permitir efetivamente o engrandecimento e o fortalecimento da nossa economia. Então, nesse sentido, sim, o presidente está associado à FIJAM e a todas as outras federações que possam, somando-se à sua vontade, alavancar, como eu já disse em uma outra resposta, fortalecer, propiciar e promocionar tudo o que for possível para que nós tenhamos, de fato, uma retomada do crescimento que é tão importante. Oi, boa tarde. Aqui é Igor Melo do UOL. Tudo bem? São duas questões, na verdade. A primeira, o presidente no discurso adotou um tom parecido com a carta que ele distribuiu por WhatsApp e acabou vazando, de que, por exemplo, dizendo que querem conversar com ele, mas nem sempre é só conversar, dando a entender que existem outros interesses. Queria saber se essa retórica que permanece no discurso prejudica a relação com o Congresso e ele também falou na pergunta, no discurso dele, que se a Câmara tem outra proposta de reforma da Previdência que coloque para votar. Saber se o governo pretende apoiar eventualmente uma proposta dos parlamentares e não uma proposta enviada pelo Ministério da Economia. A proposta que o presidente identifica como a melhor proposta é aquela que ele já elevou ao Congresso Nacional. Não obstante, ele se coloca, sim, parceiro nesse processo de discussão e de avaliação para, juntos, Congresso e Poder Executivo, darmos um andamento àquilo que vai tirar o Brasil de um precipício que muito rapidamente se aproxima, conforme o nosso ministro Paulo Guedes já vocalizou em vários dos seus discursos. O discurso do nosso presidente foi muito mais focado para o estabelecimento de contato e de fortalecimento junto à FIJAM, naquilo que a FIJAM pode dar de positivo nesse processo de recuperação. Boa tarde. Porta-voz Júlia Carneiro, da BBC News Brasil. Tudo bem, Júlia? Eu queria fazer uma pergunta sobre o ministro Santos Cruz. A gente, na semana passada, viu uma crise em que houve até especulação sobre o futuro dele no governo. E eu queria saber, ele acompanhou o presidente a Dallas, ele estava aqui no Rio.
se essa crise acabou, como ele sai dessa crise, sobre a sua posição atual no governo e esse decreto que, de certa maneira, parece ampliar um pouco os poderes dele. O ministro Santos Cruz acompanhou o presidente a Dallas, o acompanha aqui no Rio de Janeiro, dialoga diariamente com o nosso presidente, de forma que o entendimento do presidente e do ministro Santos Cruz é vida que segue. O presidente chegou a citar o Ministério Público no seu discurso, mas levando para o lado já de questões ambientais, né? Até sobre a burocracia, enfim. Mas sobre o caso da quebra, do pedido do Ministério Público para a quebra de sigilo fiscal e bancário do filho dele, o Flávio Bolsonaro, como é que o presidente está acompanhando esse processo? Ele concorda com as críticas, por exemplo, que o filho dele, o Flávio, fez? Qual o posicionamento do presidente nesse momento em relação aos últimos acontecimentos da investigação do senador Flávio? Eu acho que a oportunidade que nós estamos tendo aqui na Fijan é de favorecer a economia, de favorecer o engrandecimento do Estado do Rio de Janeiro. Então, a pergunta não está dentro do contexto como eu havia solicitado que vocês mantivessem. Eu peço que encaminhem formalmente que nós daremos a resposta adequada. Paz e bem.